Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy, a divisão de ensino do site Crie Seus Jogos. Nesta quarta aula da nossa série de programação, de introdução à programação de jogos em C# e Unity, nós estaremos começando a ver os condicionais na programação. Então, o primeiro condicional que a gente vai estar vendo é o if e o else, tá? If, else, else, if. Ok? Então, vamos partir para a nossa quarta aula. Comandos condicionais ou estruturas condicionais são instruções para testar se uma condição é verdadeira ou falsa. E algumas vezes esse teste pode ser feito em maneira de loop, que a gente vai ver na próxima aula. Mas basicamente, essas estruturas elas vão retornar, elas vão ser executadas dependendo da condicional que seja imposta a elas, né? Se a condicional a ser atendida tiver que ser verdadeira, o código será executado. Se tiver que ser falsa, será executado também ou não, né? Dependendo do que você queira. Então, essas são as estruturas condicionais que a gente vai ver. Tá começando pelo if, else, else if, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Depois a gente ainda tem o switch case, a gente tem o for each, e o do e o while, tá? Bom, então começando pelo if, como que a gente cria, como que a gente testa uma condição no if? A estrutura do if é bem simples, assim como todas as outras estruturas condicionais. Basicamente, para o if funcionar, a gente escreve if, coloca abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Dentro dos parênteses, a gente coloca a condição que tem que ser atendida para que uma lista de instruções seja realizada. Então, supondo que essa condição seja atendida, a condição que está dentro dos parênteses, o código que estiver dentro do if, né, essa lista de instruções, será realizada. Mas e se eu quiser testar se essa condição for realizada, ela executa uma lista de instruções, e se ela não for realizada, eu quero executar uma outra lista de instruções. Bom, para isso existe o else. Com o else, se a condição não for realizada, ela vai executar a outra lista de instruções, que no caso estará dentro do else. Então, em resumo aqui, como funciona o if? A gente tem uma estrutura que se baseia no if, parênteses e chaves. Dentro dos parênteses, a gente coloca uma condição. Essa condição a ser testada é uma condição que tem que ser verdadeira ou falsa, tá? E dependendo do resultado dessa condição, você executa a lista de instruções que está lá dentro. Se essa condição não for atendida e você tiver um else, a condição que estiver dentro, a lista de instrução que estiver dentro do else, que será executada. Então, na prática, trazendo aqui para dentro de um script, o que a gente tem? A gente tem uma classe player, por exemplo. Dentro dessa classe player, a gente tem um método chamado update, que é um método padrão que a gente viu até na aula passada. E supondo que eu queira executar um movimento uma condição para movimentar o meu personagem, no exemplo aqui a gente até tem que dentro do if a gente está checando se a tecla D do teclado está sendo pressionada. Se ela estiver sendo pressionada, o código de movimentação vai ser executado. Agora, se ela não tiver sendo, se a tecla D não estiver sendo pressionada, não vai ser executado nada, tá? Se ela não estiver sendo pressionada, ou se estiver sendo pressionada alguma outra tecla que não seja D, o código que está ali dentro de movimentação não vai ser executado. Somente será executado se a tecla for a tecla D, tá? E indo um pouco mais a fundo, a gente pode trabalhar também com os booleanos diretamente, tá? Então, se você quiser checar se um valor booleano é verdadeiro ou falso, você pode também dentro do if. Nesse exemplo aí a gente está checando se o atacar é verdadeiro. Se o atacar for verdadeiro, se esse booleano atacar for verdadeiro, o script vai executar
o que estiver dentro do update, tá ok? Então agora a gente vai partir para dentro da Unity. Então a gente pode abrir a Unity, tá? Para a gente poder dar prosseguimento na Unity aberta. Pode ser o mesmo projeto que a gente trabalhou na aula passada. A gente vai criar aqui um script, assim como a gente criou também na aula passada. A gente vai clicar com o botão direito aqui em Project, Create C# Script, para a gente criar um novo script. E vou dar o nome de aula if. Vou salvar não, vamos esperar a Unity processar. Enquanto estiver rodando aqui, é uma bolinha no cantinho, terminou de rodar, ela acabou de processar o script. E aí a gente vai abrir esse script. Bom, aqui está a estrutura do nosso script, né? A estrutura padrão aqui do nosso script. Como a gente bem viu na aula passada, a gente, por padrão, podemos checar que temos dois métodos, o start e o update. E a gente vai utilizar justamente o start. Poderia ser o update também, mas vamos utilizar o start para a gente testar o if e o else, tá? Então, por exemplo, nós vamos escrever aqui um condicional if. Então, como a gente viu no início da aula, a gente chama o if, parênteses e chaves. Dentro dos parênteses a gente coloca a condição. Então, por exemplo, a gente pode começar com uma condição bem simples. If 10 maior que 9. Aqui eu estou testando essa condição. 10 é maior do que 9? Se 10 for menor do que 9, a instrução aqui é atendida. Então a gente pode chamar o debug.log e aqui dentro a gente coloca condição verdadeira. A gente pode salvar isso aqui e podemos vir na Unity. Agora, para a gente poder executar esse script, a gente tem que adicionar ele a algum objeto que esteja na cena. Pode ser qualquer um desses três aqui, não tem problema. Então, nesse aula, eu vou remover aqui desse GameObject vazio esse aula dev, que a gente viu na última aula, e vou acrescentar esse aula if. Tá? E aí a gente vai clicar aqui no Play Mode da Unity, para a gente dar um play no jogo. E olha só, foi debugado aqui para mim, condição verdadeira, né? Então funcionou aqui essa instrução. Ah, Enes, mas e se isso aqui não for verdadeiro? Para isso existe o else. Tá? Então se 10, por exemplo, 10, vamos botar 9 aqui. 9 é maior do que 9? Não, né? 9 é igual a 9, né? Então aí nesse caso, a gente coloca um outro debug log, só que dentro do else, chamando condição falsa. Tá, então porque 9 não é maior do que 9. Se a gente testar isso aqui, vamos dar um play aqui. E aí, o Unity debugou pra gente condição falsa. Certo? Então, aqui deu pra gente entender legal. A gente ainda pode trabalhar com if, else. Tá? Aliás, else if, certo? Um else if, ele vai ser lido se o primeiro if não for atendida a condição. Então, por exemplo, 9 é maior do que 9? Não, 9 não é maior do que 9, 9 é igual a 9. Aí. Então, como isso aqui não foi atendido, ele pula para o segundo else, para a segunda instrução de condição, né? Para o segundo comando condicional, que vai ser esse else if. E aí ele vai checar o que está aqui dentro. Tá? Então ele vai checar 10 é maior do que 9, certo? Deixa eu só descer isso aqui para organizar. Beleza, ele vai checar 10 é maior do que 9. Então a gente vem e coloca aqui, condição verdadeira. Tá? Se 10 for maior do que 9, ele vai ler essa linha e pronto. Sai de todo esse condicional aqui que a gente colocou. Agora, se fosse 7, por exemplo, 7 é maior do que 9? Não é. Então ele vai ler essa linha, não vai ser atendido, ele vai pular para cá, vai ler essa linha, também não vai ser atendido. E vai pular por fim para esse último else. A gente pode até salvar e podemos até testar aqui. Ele vai pular os dois ifs. E olha só, condição falsa. De novo ele debugou aqui pra gente, né, que é essa linha aqui.
tá? E você pode acrescentar quantos else if você quiser ou você precisar, tá? Pode ser vários, ok? Então essa foi a nossa aula de if e else. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a aula, o que você achou. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante para fortalecer aí o meu trabalho, tá ok? Então recomende o vídeo para os seus amigos, compartilhe com seus amigos e te aguardo na próxima aula.